Oi, gente, eu sou a Ana Carolina. Oi, gente, eu sou a Marina. Hoje iremos falar da Guerra Fria. A Guerra Fria foi de 1945 até 1991. Para entendermos melhor o que aconteceu neste período de Guerra Fria, precisamos voltar lá no final da Segunda Guerra Mundial. Um dos motivos da guerra é que vocês lembram que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eles eram aliados? Pois então, a Guerra Fria começou com uma disputa dessas duas superpotências, pois cada uma delas defendia um meio. Os Estados Unidos defendiam o capitalismo e a União Soviética defendia o socialismo. Gente, o capitalismo é um sistema em que predomina a propriedade privada e a busca constante pelo lucro e pela acumulação de capital que se manifesta na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado um sistema econômico, o capitalismo estende-se aos campos políticos, sociais, culturais, éticos e muitos outros, compondo quase que uma totalidade de espaço geográfico. O socialismo é um sistema político e econômico baseado em taxas. O socialismo visa uma sociedade sem classes, onde os bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, uma divisão. Bom, gente, vocês sabem por que a Guerra Fria tem esse nome? Então vamos lá. Bom, na verdade, a Guerra Fria ela tem esse nome porque nunca houve um confronto direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Eles nunca se enfrentaram frente a frente. Bom, vocês devem estar se perguntando o que estava acontecendo no mundo neste momento. Os outros países eles se sentiam na obrigação de escolher um dos lados e com isso teve a criação de um mundo bipolar. Gente, para quem não sabe, o mundo bipolar fez com que o mundo vivesse uma duplicidade ideológica. Bom, gente, outro acontecimento de extrema importância para a Guerra Fria foi em 1949, que foi quando a União Soviética criou as suas bombas nucleares. Vocês lembram, lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, em 1945, eles lançaram duas bombas nucleares, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Desde aí, um já vinha mostrando que era melhor do que o outro. Gente, no meio disso, os Estados Unidos criou um plano Marshall para ajudar na economia dos países aliados europeus que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, a União Soviética funda o Conselho para a Assistência Econômica Mútua, o Comecon, para ajudar os países do leste europeu em suas situações financeiras que sofreram com a Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa com o Tratado Atlântico Norte, OTAN, uma aliança militar formada por países capitalistas na qual seu objetivo era impedir qualquer tipo de ataque do bloco socialista contra os seus membros. Em seguida, a União Soviética aparece com o Pacto de Varsóvia, composto pelos países do bloco socialista e que tinham os mesmos objetivos da OTAN. Depois que a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, os Estados Unidos logo em seguida cria a CIA, que é a sigla em inglês para Agência Central de Inteligência, e o seu objetivo era pegar informações que serão de uso de administração norte-americana tomada por decisões sobre segurança nacional. Eles também podem se engajar em ações secretas. Bom, a pedido do presidente, não é permitido espionagens de atividades domésticas dos americanos ou participar de assassinatos, apesar de já terem sido acusados por tais atos. KGB é o Comitê de Segurança do Estado criado pela União Soviética. O comitê foi uma importante agência de informação, segurança e serviços secretos. A sua criação teve como objetivo promover a segurança nacional e internacional do país, executar uma espionagem internacional e averiguar os crimes cometidos contra a União Soviética. A Guerra Fria teve vários pontos chaves e um deles foi a corrida espacial, onde os Estados Unidos e a União Soviética disputavam para ver qual dos dois iria conseguir fazer um homem pisar primeiro na Lua, no espaço. Gente, a corrida armamentista era uma disputa ideológica na qual ambos os países fabricavam armas, mas não necessariamente fabricar armas. Eles disputavam para ver quem tinha a maior quantidade de armas, e isso tudo poderia levar a uma guerra nuclear pelo mundo todo.
Outro fato muito importante foi a crise dos mísseis de Cuba, que aconteceu, obviamente, em Cuba. Ah, e o que foi isso? A União Soviética montou uma base militar na ilha cubana, com a intenção de atacar os Estados Unidos. Essa crise dos mísseis causou uma tensão que durou longos 13 dias. Os 13 dias que abalaram o mundo. Isto é considerado até hoje o momento de maior tensão da Guerra Fria. Isso foi contornado na negociação pelo presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, o premier soviético. E felizmente nada aconteceu. Houveram também muitos outros conflitos pelo mundo. Eu costumo dizer guerras que aconteceram dentro dessa guerra. Por exemplo, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1955 e 1975, foi o conflito entre Estados Unidos e o Vietnã do Norte. Esse último, apoiado pela União Soviética. O combate faz parte do contexto da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética não se enfrentavam diretamente, mas intervinham em territórios que poderiam se transformar em futuros aliados. Essa foi resumidamente a Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre 1950 e 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. O fim disso tudo foi na queda do Muro de Berlim, em 1989, que dividia a Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Teve também a desintegração da União Soviética em 1991, que já enfrentava crises econômicas e sociais há muito tempo. E finalmente tivemos a Alemanha reunificada.